Conheci o professor Fernando na graduação da Engenharia Têxtil da Faculdade Senai C-Ticket, no final dos anos 90, e nós éramos das primeiras turmas desse curso. Ele veterano, eu calouro, ele sempre ajudando ali a todos, ele sempre um aluno muito aplicado, participava sempre das monitorias das disciplinas, auxiliava a equipe técnica nas aulas práticas. Eu conheci a Fernando quando fui a Portugal fazer o meu doutoramento em 2007. Ele foi a pessoa que me esperava na casa. Ele foi a primeira pessoa que conheci lá. Fernando era meu amigo. Eu conheci o Fernando lá para os idos de 2009, quando eu me mudei do Brasil para Portugal para fazer o doutorado na Engenharia Industrial, aqui também na Universidade do Minho. E naquela altura era tudo novo para mim, novos ambientes, novas pessoas, mas eu senti logo uma empatia grande quando eu conheci o Fernando. Acho que não éramos muitos de Minas por cá, e foi muito bom. Algum tempo depois eu conheci a Fernanda, o que me fez gostar ainda mais agora do casal. Tão bonitos, tão jovens, tão guerreiros. Conheci o professor Fernando em 2014, lá no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal, na Semana Acadêmica de Engenharia Têxtil. Conhecemos o professor Fernando em 2014, lá na UFRN. E no já percebemos a sua competência e comprometimento. E em seguida, ainda lá, já o assediamos para vir fazer parte do grupo daqui da UFSC. Não foi um processo fácil, foi um processo longo e árduo, mas ele chegou. Falar do Fernando, né? Na verdade, primeiro eu preciso falar da Fernanda, que foi quem eu primeiro conheci quando eu estava na vice-direção e veio o pedido de redistribuição dele da UFRN para cá. Então foi um pedido que durou 1 ano, todos os dias a Fernanda ia lá na nossa sala e dizia como é que tá o pedido, como é que tá o processo, enfim. E depois que o Fernando veio, assim, foi muito legal, porque, como eu digo, ele é uma pessoa que não tinha inimigos, é uma pessoa que estava sempre disposto a tudo e a todos, então não se negava para nada, né? Estava sempre feliz, sorrindo, uma voz calma, uma voz doce. Eu conheci o Fernando na disciplina de Introdução à Engenharia Têxtil em 2017, no ano que eu ingressei na universidade. Logo de cara eu já gostei dele. Ele era um professor paciente, atencioso, e ele tinha um carinho pela química têxtil, que é algo que eu também compartilho. Tive a felicidade de ter Fernando como meu orientador, como meu professor aqui na universidade, e mais do que isso, como um amigo, como um incentivador. Eu fui aluno do professor Fernando durante a graduação. Ele foi meu orientador de TCC e também meu co-orientador no mestrado. E eu fui aluna do professor Fernando na UFSC Campus Blumenau. O Fernando sempre foi muito cativante. Passei os 5 anos da graduação tendo ele como exemplo de equilíbrio entre dedicação aos estudos e ao lazer. Um exemplo disso era que, ao longo do curso, ele era o cara com o maior CR da faculdade e, ao mesmo tempo, o craque da equipe de futebol. O Fernando sempre foi muito dedicado, nos formamos e eu tive o privilégio de trabalhar na mesma empresa que ele. Ele na fiação, eu na tecelagem, Foram anos de muita relação, mas também de muito aprendizado. Tudo era novidade pra gente, recém-formados, nas diversas situações complicadas, um sempre ajudava o outro,
E para ele, as coisas sempre iam dar certo. Ele sempre falava: Alcides, calma, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou no final. O Fernando sempre foi muito confiante. Eu lembro muito dele, uma pessoa ativa, que trabalhou bastante, uma pessoa de inteligência também, assim, admirável. Desde a primeira vez que encontramos o Fernando, já percebemos que o Fernando era um grande potencial na área têxtil e ficamos muito, muito felizes quando ele tomou a decisão de vir para Blumenau. Alegria e dedicação, marcas registradas do amigo, engenheiro e professor Fernando. Mineiro de sorriso fácil, semblante tranquilo e acolhedor. Amigo de todos e em todas as horas. E apesar de eu não ter tido uma convivência diária com o Fernando e com a Fernanda, eu sempre sentia uma alegria quando nos encontrávamos e uma grande admiração. Nessa época teve uma ocasião especial que me marcou, que foi quando a minha irmã e meu cunhado vieram pela primeira vez me visitar aqui em Portugal, por volta de 2012. E o que acontecia é que eu e minha irmã queríamos sempre fazer alguns tipos de programas e meu cunhado sempre queria fazer outras coisas. E então, bem dito dia, ele sugeriu que gostaria de assistir um jogo de futebol aqui em Portugal. E, obviamente, não era o que eu e minha irmã pretendíamos fazer. E o Fernando apareceu como um anjo e cumpriu lindamente a missão de levar o meu cunhado para assistir um jogo do Vitória de Guimarães. Depois, já quando o Fernando estava na UFRN, eu fui fazer um trabalho de consultoria em Natal e tive a alegria de encontrá-lo novamente. Fomos jantar naquele restaurante maravilhoso chamado Camarões. E eu nunca vou me esquecer como foi agradável aquele jantar. Eu acho que isso demonstra a generosidade do Fernando, a sua atenção com o outro, e é por isso mesmo que a sua partida me comoveu profundamente. Assim como eu sei que comoveu a todos que tiveram a oportunidade de o conhecer. Antes de começar a falar sobre o impacto que o professor Fernando teve na minha vida, nem apenas acadêmica, eu queria lembrar de uma história que ficou muito marcada dele. Foi logo depois de eu arrumar estágio. Tinham 9 pessoas para arrumar estágio na minha turma. Eu fui o último que consegui, e foi uma diferença de algumas semanas, assim, então eu estava bem preocupado. E eu me lembro no dia da formatura, da colação de grau, da primeira turma de engenharia têxtil, que foi o Renan, a Jéssica, a Gabriela e a Michele. Após a colação, eu encontrei com o professor, eu saí pela frente do auditório, que vai receber o nome do professor, e ele e a professora Fernanda saíram por trás. E eu me lembro que eu havia falado com ele que eu ia fazer uma entrevista naquele dia, e eu tinha conseguido a vaga. E eu me lembro que quando eu saí do auditório, eu olhei para ele, ele olhou para mim, todo empolgado, assim, um sorrisão, e eu fiz com a cabeça que eu tinha conseguido a vaga, e ele veio me abraçar, e eu acho que isso mostra muito a pessoa que era o professor Fernando. E também nas festas, né? Então teve uma feijoada que a gente foi no aniversário deles, teve as festas da UFSC, então de São João, festas de fim de ano. A minha filha também gostava muito dele, porque ele tinha paciência, desenhava, falava: oi, tudo bem? Graças a ele, eu pude acabar os meus estudos porque sentia que eu tinha uma família em Portugal. Eu falei muitas vezes que Fernando era o meu irmão. Eu sinto que Fernando foi meu irmão. Eu sinto que aprendi muito dele. A empresa que a gente trabalhava, ela fabricava produtos têxteis para vedação de fluidos e isolamento térmico, né, com diversos tipos de fibra, né? Fibra de vidro, fibra de carbono, aramida. Foi ali que começou a paixão dele pelos têxteis técnicos, né? Principalmente pela relação entre essas fibras e o beneficiamento delas, né? Trabalhamos ali por 3, 4 anos e pouco tempo depois ele estava embarcando para Portugal para iniciar o mestrado nessa área, né? Beneficiamento, né, dessas fibras têxteis. Fernando exerceu sua profissão com muito carinho e dedicação, sempre em busca de inovações e transferindo seu conhecimento aos colegas e alunos, com muita felicidade e paixão.
Academicamente, Fernando era esplêndido. Eu lembro que quando fiz o seu mestrado em Portugal, ele conseguiu uma distinção especial e um prêmio por ser o melhor aluno de sua turma. Quando fez o seu doutoramento, ele conseguiu muitas coisas e ele tinha muita vontade de ser um grande profissional. Como profissional, é meu exemplo, é uma inspiração, uma pessoa ímpar, né? Um profissional ímpar, ético, competente, que literalmente só deu orgulho e felicidade por onde passou. Então, assim, morro de saudade. Como eu queria ainda estar mandando mensagem dizendo: professor, aquele evento a gente vai fazer, eu já estou providenciando, mandei um e-mail para o senhor. E ele me respondeu: bora lá, vamos lá. Mas a distância não separou a gente, né? Sempre conversávamos, né, sobre os projetos deles, sobre as participações dele nas feiras, nos congressos, e eu sempre falando com ele sobre minhas dúvidas aqui nos processos, ele sempre me ajudando, né? O Fernando sempre foi muito solidário, né? Algumas vezes fui visitá-lo e era nítida a felicidade dele no que ele estava fazendo. Sempre me mostrava as experiências que eles estavam desenvolvendo, né? Com muita paixão, explicava cada detalhe, fazia questão de compartilhar os méritos das pesquisas com os companheiros, né? O Fernando sempre foi muito generoso, né? O têxtil era uma vertente muito importante na vida do Fernando. Ele vivenciou o chão de fábrica, ele vivenciou o acadêmico, ele vivenciou a fraternidade das associações têxteis, como a BIT, como a BTT, vivenciou as universidades, tudo que se relacionava ao universo têxtil, ele teve algum envolvimento. Era um cara muito querido onde passava e deixava sempre um lastro de muita alegria, né? Em Blumenau, ele veio pela primeira vez defender a sua remoção no departamento de engenharias ainda, e ele foi aprovado ali por unanimidade, porque o professor Fernando, ele tinha uma fala que era muito própria dele: eu sou têxtil, eu sou todo engenharia têxtil. Ele queria dizer com isso que sempre foi um professor que estudou têxtil na sua graduação, mestrado e doutorado, e a vida dele era têxtil. Esse era o professor Fernando. Chegou e trouxe consigo na bagagem toda uma experiência da sua longa jornada na graduação, no mestrado, doutorado, na docência na área. E isso contribui enormemente com o desenvolvimento da graduação e da pós-graduação. Uma das primeiras vezes que nós escutamos falar sobre ele, nós estávamos em terceiro e quarto semestre da graduação em Engenharia Têxtil, e nós tínhamos muita vontade, nós alunos, de conhecer um profissional formado em Engenharia Têxtil, efetivamente. Porque até então nosso corpo docente era dedicado à área têxtil, nas pesquisas e nas aulas, mas com outras formações. E nós escutávamos falar muito bem do professor, tinha uma ansiedade grande entre nós alunos e até mesmo do próprio corpo docente da universidade na época, de trazer ele da UFRN para cá. E quando o professor chegou, tudo aquilo que era nos falado sobre a pessoa que ele era, sobre o profissional que ele era, foi confirmado, e nós tivemos de lá para cá só surpresas muito boas. Eu sempre tive uma vontade de ser professor, mas a princípio eu havia desistido. Eu estava entre fazer engenharia têxtil e licenciatura em matemática. Eu acabei optando pela engenharia têxtil, mas através de professores como ele, como a professora Fernanda também, eu acabei voltando a ter essa vontade de ser professor. Mas o problema é que eu nunca tinha ido muito para a área acadêmica. Eu nunca tinha feito pesquisa de iniciação científica.
E aí foi novamente uma influência do professor que, ao fazer o TCC com ele, eu me descobri gostando de pesquisar. Eu gostei de pesquisar o assunto, eu gostei de realizar os testes, e isso teve muita influência dele. Ele conseguiu entender o meu tempo, ele conseguiu me compreender de uma forma que eu gostasse de fazer as pesquisas, coisa que eu nunca tinha gostado antes. E ele, como professor, ele sempre foi muito acessível, ele sempre foi muito disposto a explicar, ele tirava as dúvidas com muita calma e sempre ajudava muito e incentivava bastante os alunos durante a oportunidade que ele tinha nas aulas, né, de conversar com a gente. E o professor Fernando, ele era aquela pessoa que demonstrava que gostava do que fazia. Isso era muito claro nas aulas dele. As aulas começavam com os slides, aí no meio ele já abria outro material, ia abrir outro material, tirava uma amostra e contava as experiências dele. E no fim, que era para ser só uma aula de slide, acabava se transformando numa conversa, numa interação mais profunda do aluno e professor, e a gente aprendia muito e isso tornava a aula cada vez mais leve. E ele gostava muito da nossa participação na aula e ele dava para ver a felicidade quando ele transmitia o conhecimento de uma forma que ele gostava muito. Logo de cara eu já gostei dele. Ele era um professor paciente, atencioso, e ele tinha um carinho pela química têxtil, que é algo que eu também compartilho. Nessa disciplina de introdução, então, eu pude desenvolver um projeto em laboratório com ele sobre tingimento com corantes naturais. O professor gostou bastante da ideia até, mas ao término do projeto os resultados não foram lá os melhores, o tingimento acabou não correndo como planejado, mas ele tinha uma frase para esse tipo de situação, que às vezes um defeito pode virar um efeito, e olhando por esse lado, até que o resultado não ficou tão ruim assim. No semestre seguinte, o nosso caminho se cruza de novo. E o Fernando acaba me convidando para participar de um trabalho que envolvia a pesquisa de iniciação científica que ele estava bolando. No caso, eu fui convidado para trabalhar com testes inteligentes. Na hora eu senti uma gratidão enorme pelo convite, porque era uma oportunidade tanto, né? Ao mesmo tempo eu também senti uma leve insegurança, porque tinha o peso da responsabilidade e não era qualquer convite assim, né? Mas eu não me arrependo de ter aceitado esse convite, porque o resultado foi bastante gratificante. Nos 2 anos de trabalho que a gente teve, usando malhas anti-chama, a gente conseguiu desenvolver um material que ele é resistente ao fogo, ao mesmo tempo que ele é hidrofóbico, e ele muda de cor com a variação da temperatura, algo que apresenta inúmeras aplicações e que foi muito prazeroso em estar participando. E eu gosto de dizer que os alunos acabam gostando da disciplina muitas vezes por causa do professor. Isso foi o que aconteceu comigo, eu me encantei por diversas matérias que ele ministrou, como fiação, que junto com ele escrevemos um capítulo de um livro, e até colorimetria, que foi a área que eu trabalhei, sempre tendo o conhecimento que ele tinha transmitido, o material dele como base para a minha vida profissional também. Profissional competente e dedicado, que seguiu sempre firme, paciente e perseverante na arte de ensinar e encantar, mesmo enfrentando difíceis momentos quanto à sua saúde. Porque ele não era simplesmente o professor que ia lá, cumpria as suas tarefas de ensino, a transmissão do conhecimento, só que, para além disso, ele tentava trazer ao máximo diversas experiências que nos proporcionassem coisas diferentes e até um enriquecimento, tanto pessoal como profissional. E eu acho que a partir dali, das aulas que eu tinha com o professor, uma das grandes vontades que eu tenho para o meu futuro, e é o que eu sigo fazendo, veio dessa própria maneira do professor ser. Aquilo que ele nos transmitia e o que eu espelhava e eu falava, eu quero ser que nem esse cara. Com os alunos,
sempre muito dedicado, sempre muito atencioso, era um grande maestro do ensino em engenharia têxtil. Atitudes que devem ser copiadas. Porque é fácil falar de gente boa, e Fernando, no sentido mais pleno da palavra, era uma pessoa boa. Mais do que um profissional incrível, que vocês aí de Santa Catarina com certeza sabem disso, conviveram com ele assim como eu. Ele era uma pessoa sensacional, uma daquelas pessoas raras de encontrar, um incentivador de pessoas, uma pessoa que brilhava e fazia os outros brilharem também. Ele se preocupava muito com os alunos, e eu acho que foi isso que acabou influenciando muito, né, na minha vida acadêmica. Bom, diversas foram as contribuições do professor Fernando na minha vida acadêmica. Eu tive diversas aulas com ele e a oportunidade de realizar alguns projetos também durante o período da graduação. E o professor Fernando era muito mais que um professor, ele se caracterizava facilmente como um amigo da turma. Ele já chegava falando do futebol, da noite passada, de como foi o jogo, sempre ouvindo as nossas histórias, sempre de uma forma muito receptiva e com um sorriso no rosto, sempre se divertindo com os nossos dramas na época. É engraçado que eu tive a felicidade de ter ele como meu professor na graduação, de ser meu orientador no meu trabalho de conclusão de curso, de ser a primeira orientanda dele de mestrado, mesmo à distância. E existem inúmeras histórias até engraçadas. A felicidade que eu sempre senti quando dizia: Ieda é a filha de Fernando. Então, assim, dentro da universidade. E isso me enche de orgulho e para sempre eu quero manter esse título comigo. E ele chegou a ser meu co-orientador durante o meu TCC, me apoiava muito, tanto ele como a professora Fernanda, em diversos momentos, tanto dentro da sala de aula, da sala de aula como fora da sala de aula. Nós viramos efetivamente muito amigos. E quando eu estava na indústria e passei no mestrado, ele e a professora Fernanda foram as pessoas que eu sentei e conversei para me aconselhar sobre o que eu faria, se eu me dedicaria à empresa, se eu me dedicaria à vida acadêmica, indo para o mestrado. O professor, ele acreditou em mim, ele me incentivou e isso é algo que eu não vou esquecer. O Fernando ele era assim, era um cara que valorizava o capricho, o empenho, o trabalho bem feito, o que era justo. Ele era um cara simples, um cara humilde. Essa humildade cativava a gente. Ele era um baita de um professor e, sem dúvida, um grande ser humano, sabe? E assim era o nosso querido engenheiro têxtil, professor Fernando. Um apaixonado pela arte da produção de fios e tecidos e pela arte de ensinar. O amigo Fernando é um amigo que sempre acompanhava os jogos de futebol e veio aqui em casa muitas vezes para ver jogo. Ele torcia para o Cruzeiro, eu para o Flamengo, e ele deixou aí a sua lembrança para mim. Então, isso é só um pouco das influências que eles trouxeram para mim e que eu carrego até hoje. A forma que eu pesquiso, a forma que eu tento até me espelhar para dar determinadas aulas, como no estágio de docência. Então, eu só tenho a dizer que o professor me influenciou de forma enorme, ele me ensinou muita coisa e até mesmo o time que ele torcia, hoje eu acompanho porque são coisas que me trazem lembranças do professor, que ele falava do Cruzeiro. Para mim, Fernando, um grande professor, um excelente colega de trabalho e um bom amigo. Exemplo de dedicação, de companheirismo, de solicitude, sempre esperançoso, mas do verbo esperançar, não do verbo esperar. Sempre presente
e perseverante. Fica ele, em mim, a saudade. E como já dizia o poeta, amigos para sempre. O Fernando certamente deixou muitos amigos e muita alegria por onde passou, aqui nesse tempo e nesse espaço. Um abraço para você, caro amigo. Sempre me lembrarei do seu sorriso fácil, da sua alegria e da sua generosidade. A saudade é enorme, mas a lembrança dos momentos bons, do sucesso dos trabalhos, das inúmeras noites escrevendo trabalhos, conversando, mandando mensagem aqui em Natal ou em Santa Catarina, vão ficar para sempre na memória da gente. E como é bom poder lembrar de pessoas tão incríveis como o Fernando, né? Só saudades eternas e que todos nós consigamos sempre lembrar dele com um sorriso no rosto e que continue a inspirar todo mundo que teve a honra de conviver com ele assim como eu convivi. Eu sou muito grata por ter conhecido o professor Fernando e aprendido tanto com ele. Eu oro para que Deus nos permita lembrar de mais momentos como esses e que sua memória fique para sempre em nossos corações. Sem dúvida, ele foi um exemplo, um modelo de professor a ser seguido e com certeza vai me inspirar e vai inspirar muito dos meus colegas também. Coloquei as borboletas no fundo para tentar expressar liberdade e também que esteja em paz onde estiver, ele vai ser sempre lembrado com muito carinho. Então, o meu abraço especial para todo mundo que teve a oportunidade de conhecer o Fernando. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez por mim e por todos os outros alunos. E de onde que ele estiver, que ele esteja nos olhando e mandando boas energias para o nosso futuro. Muito obrigado, professor. A perda do Fernando foi dura. Ele era um mentor para mim. Ele passou de ser apenas um professor para se tornar um grande amigo meu. E a perda de um amigo nunca é fácil, né? Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito privilegiado por ter trabalhado e por ter convivido com esse cara que era uma pessoa incrível. Mas acho que ainda mais do que ser um bom profissional, Fernando era uma boa pessoa. Fernando cuidava muito de sua família. Ele tinha conversações muito longas com o seu pai, com sua irmã e com sua mãe. Eu acho que vamos a sentir muita falta dele. Fuiste muito cedo, Fernando. Ainda me dói muito. Eu não consigo pensar que ele foi tão cedo. Fernando, mais uma vez, obrigado por o que fizeste. Obrigado por estar conosco. Obrigado por todo o tempo que passamos em Portugal. Eu acho que agora estás a brilhar. Eu acho que agora estás mais perto da luz. E que em algum momento vamos estar juntos mais uma vez. Então hoje eu estou fazendo mestrado, ele teria sido meu orientador. E hoje eu estou fazendo mestrado por causa dele, por causa do quanto que eu gostei de fazer o TCC com ele, do quanto que eu gostei da pesquisa. Então essa foi a influência que o professor Fernando teve para mim. E a minha última mensagem é que se um dia eu vier a ser professor da engenharia têxtil, os meus alunos eles vão saber do legado por trás do nome do auditório do campus deles. Os meus alunos vão saber da lenda do professor Fernando. Alguns anos atrás, eu participei com a minha esposa de um encontro de casais e uma das dinâmicas desse encontro era que a gente recebia mensagens de amigos e parentes e mesmo ele estando em Portugal, ele me enviou uma mensagem, né? E eu gostaria de compartilhar uma parte dela com vocês. Aqui é
o livro em que tem todas as mensagens que a gente recebeu. E aqui embaixo é a que tinha do Fernando, que ele enviou por e-mail e o pessoal colocou aqui. Então tem uma mensagem aqui relacionada, né, à parte minha e da minha esposa, e no final tem aqui. É um poema que ele colocou e que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, que é o seguinte: ser amado é consumir-se na chama, amar é luzir com luz que não se apaga, ser amado é passar, amar é permanecer. Então façam como o Fernando fez, amem tudo que vocês fizerem, porque como diz o poema, amar é permanecer, assim como com certeza o Fernando permanecerá em nossos corações. Fiquem com Deus. Fernando cativou a todos, alunos, colegas e demais profissionais. Foi exemplo e foi inspiração. Deixou um legado de reflexão, transformação e humildade. Fernando sempre brilhará nas lembranças de seus colegas e dos seus alunos. E Fernando e eu fomos casados durante quase 6 anos. Entretanto, nos conhecíamos há muito tempo. E eu tive a oportunidade de conhecer vários Fernandos. O Fernando estudante, o Fernando namorado, o Fernando filho. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre o Fernando professor. O Fernando era extremamente apaixonado pela arte de ensinar. Acreditava que era 50-50. 50% parte do professor, mas 50% aluno. Era apaixonado também pela profissão que ele escolheu, engenharia têxtil, e lutava, defendia, no bom sentido, essa profissão com unhas e dentes. Entre a lista de desejos de 2020, encontrei no ano passado, estava lá escrito: ensinar os alunos a serem felizes. E isso me motivou, me tocou muito encontrar aquelas palavras. É um grande compromisso. Com toda certeza, Fernando foi, Fernando será inspiração para muitos de nós por muito tempo.